Como eu já disse na primeira parte, vou repetir: o fato de Jesus ter nascido como homem, vivido como homem, sofrido como homem, lhe confere a qualidade da misericórdia. É fácil ver por que Deus entende, né? É fácil então compreender por que Deus entende o nosso sofrimento, por que Deus se lembra de que somos pó, né? E por que Deus perdoa os nossos pecados. Porque Jesus é realmente esse sumo sacerdote perfeito, porque ele sofreu na pele, sofreu na alma, sofreu enquanto homem, tudo aquilo que nós sofremos em relação a fraquezas e tentações. Ele sabe do que nós falamos quando chegamos humildemente, com vergonha sim, porque o pecado, quando ele dói em nós, ele nos causa vergonha. Quando o pecado em nós não nos causa vergonha, tem algo errado, né? Então o correto, ou o que acaba acontecendo, é quando nós caímos em si e percebemos o nosso pecado, isso nos causa vergonha diante de Deus. Ele é tão perfeito, tão justo, e ainda assim Ele é o sumo sacerdote que nos apoia, que nos dá esperança, que perdoa os nossos pecados, né? Alguns de nós seres humanos, vivemos numa esfera em que pouco foram tentados, e aí a gente não entende, ou essas pessoas não entendem como alguém acaba caindo, né? Cedendo às tentações. Somente quem já passou por alguns episódios na vida consegue ter a noção do sofrimento alheio. E irmãos, isso eu preciso destacar, nenhum sofrimento é desculpa para você ceder a qualquer tentação que seja. Nenhum sofrimento é desculpa para ceder a qualquer tentação. Não estou dizendo com isso que você pode pecar. Infelizmente nós pecamos. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, saibam que vocês têm um advogado junto ao Pai. Vocês têm um advogado, Jesus Cristo, junto ao Pai, que intercede realmente por você, né? Então não pequemos, não vamos deixar que qualquer tipo de sofrimento nos empurre para cedermos à tentação, certo? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que o homem que vive protegido e inerte às tentações, inerte não seria a melhor palavra, né? O homem que vive sem tentações, ele não consegue compreender as tentações de outro, né? O homem que nunca passou por uma grande tentação não consegue se compadecer do sofrimento e da tentação do outro, né? Eu até escrevi aqui: o homem que vive protegido de uma natureza não inflamável dificilmente entende por que outros caem, sente-se vagamente aborrecido e contrariado, e então o que ele acaba fazendo é condenar os que caem. Mas Deus conhece tudo, Jesus conhece tudo, Ele sofreu o mesmo que nós sofremos, mas sem pecado. Isso precisa ser sempre destacado. Ninguém foi tão tentado quanto Jesus. A intensidade para fazê-lo desistir do plano de salvação certamente foi maior do que qualquer outro de nós jamais suportaria. Todos nós temos fraquezas. Lembre disso. Quando você ver algum dos teus irmãos ceder a uma tentação e cair no pecado, lembre disso. Todos nós temos fraquezas e todos nós somos tentados. Em diferentes graus de intensidade. Já disse que Jesus foi muito mais tentado que qualquer um de nós, né? Então existem diferentes graus de intensidade nessa tentação, nessa fraqueza. Por exemplo, todos nós temos fraquezas. Uma fraqueza que me veio à mente: a fraqueza, o desejo de tentar agradar a todos. Isso é uma fraqueza, né? Ou então a necessidade da aprovação humana em tudo aquilo que você faz. Você tem necessidade de elogio, necessidade de aplausos. Isso é uma fraqueza, né? E todos nós gostamos de elogios, todos nós gostamos de aplauso, mas a vida do homem é provada, segundo o que diz a palavra de Deus, o homem é provado pelos elogios que recebe.
Ou seja, agora eu vou parafrasear, eu e você somos provados tanto pelos elogios que recebemos, quanto pelas críticas que recebemos. É certo, qualquer um que se expõe, ou será elogiado, ou será criticado em algum ponto, né? Quando eu resolvo fazer aqui um estudo da palavra com você, eu estou expondo meu coração, meu pensamento a essa crítica e a esse elogio. Mas o que mais me importa aqui agora não é ser nem criticado nem elogiado, mas sim que a palavra de Deus seja entendida. A palavra de Deus seja compreendida, seja absorvida e ela traga vida na vida dessa igreja. Esse é o meu objetivo, né? Quanto às tentações, volto aqui um pouquinho, né? Vejo que as nossas fraquezas sinalizam onde o diabo vai tentar atacar e preparará ciladas para nos fazer ceder à tentação e darmos lugar ao pecado. Ou seja, cuidado com as tuas fraquezas. Há algum tempo atrás, o pastor Wilson Tinonim pregou uma mensagem, cuidado com o teu calcanhar, né? E ali no exemplo ele cita a história a respeito do calcanhar de Aquiles. Um lugar de fraqueza, um lugar vulnerável. Satanás sempre vai procurar os lugares vulneráveis da nossa vida para que a gente ceda às tentações e viva no pecado. Para que a gente desista da fé, para que a gente abandone Deus e diga, não tem jeito, eu não consigo vencer o pecado. Meu irmão, alimentado pela palavra, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, é capaz sim de você viver uma vida sem pecado. É capaz de você viver uma vida que agrada a Deus em todo o tempo. Somente tenha plena convicção, o fato de você estar sujeito ao Espírito Santo, obedecendo a Deus, não faz de você um super-homem que nunca possa ceder a alguma tentação. Então, esteja vigilante, né? Vigia com as tuas fraquezas. Quanto às tentações, nós precisamos considerar que o crente está sujeito a tentações que procedem de fora, que a Bíblia também chama de provações, né? E as tentações que procedem de dentro, do nosso interior. Veja comigo o que diz Tiago. Hebreus, Tiago. O apóstolo Tiago, ou a carta do apóstolo Tiago, está escrito assim. Tiago 1:2. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, e por aí vai, tá? Veja agora o versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ou seja, a Bíblia fala tanto das tentações ou provações externas, quanto das tentações internas, que surgem de dentro da gente, né? Que nos conduzem e fazem a gente acabar cedendo às tentações e pecando, né? Provações por meio das quais o inimigo procura nos afastar da vocação celestial. Isso sim, meu irmão, Jesus Cristo te salvou para que você entre no descanso de Deus. Eu e você temos uma vocação celestial quando este corpo mortal for revestido de imortalidade. Quando este corpo sujeito à corrupção for revestido da incorruptibilidade, então estaremos para sempre com o Senhor. É a vocação dos salvos, uma vocação celestial. Então o diabo quer sim que você rompa com essa fé, que você considere isso uma mentira, considere isso como nada e despreze a tua cidadania celestial, tudo aquilo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Mas em nome de Jesus, permaneça firme, Ele já preparou para nós a palavra de Deus, para que nós estejamos estabilizados, estabelecidos sobre esta base. E Jesus Cristo, o ministério sacerdotal de Cristo, que tem misericórdia de mim e de você, né? Para que a gente não perca a nossa vocação celestial. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Essa é a tentação que procede do pecado em nosso interior, que Paulo
fala em Romanos 7, o pecado que habita em mim, né? Paulo fala sobre isso, é um assunto para um outro dia, né? E por sinal é um assunto que eu preciso ainda estudar mais, eu confesso a vocês. Quaisquer que sejam as dificuldades com que nós vamos nos deparar, provações ou tentações, em qualquer circunstância, sempre haverá graça disponível, aleluia, sempre haverá graça disponível. Então vá para o trono da graça, o caminho ao trono da graça está aberto para mim e para você. Mas vá ao trono da graça não apenas quando você já tenha falhado, irmão. Vá ao trono da graça não apenas quando você já pecou, mas para que você não falhe na hora das tentações. Eu costumo dizer, desde quando ouvi, comecei a compreender essa verdade: crente que não ora peca. Crente que não ora peca. Afinal, é pela oração que você estabelece relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo e sincero de fato, é pela oração, é pela devocional, é naquele instante que está só você e Deus. E isso não pode ser menosprezado, não pode ser abandonado por qualquer cristão sincero. Eu e você precisamos buscar o Senhor enquanto podemos encontrar. Então, crente que não ora peca, ou seja, vá ao trono da graça antes que você ceda à tentação. É por isso que alguns dizem, e eu concordo com eles, é melhor você confessar uma tentação do que ter que confessar um pecado. É melhor você buscar ajuda de alguém sincero, buscar ajuda de um pastor, buscar ajuda de um amigo íntimo para orar com você, para que você vença a tentação. É melhor que você busque a oração e busque o trono da graça antes de cair a tentação do que depois. Depois já ocasionou morte, já ocasionou ruptura, já ocasionou dor. O pecado consumado gera a morte. Então, antes, vá ao trono da graça. Busque em Deus força, capacitação para vencer as tentações. Ou como disse Jesus em Marcos 14:38, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Orem e vigiem para que vocês não entrem em tentação. Então, no tempo oportuno, esse é o tempo oportuno. Não quer dizer que depois que pecamos, não devemos ir até o trono da graça. Sim, mas não apenas depois, também antes do pecado, antes de ceder à tentação, vá ao trono da graça. Busque refúgio no Senhor, busque conforto no Senhor, busque consolo no Senhor. O Senhor Jesus, sim, suprirá todas as nossas necessidades. Eu sei que o que eu estou falando aqui é muito difícil de praticar, mas não foram poucas vezes que, através da oração e da súplica, o Senhor me convenceu e me sustentou antes de cometer a falta, antes de cometer o pecado, antes de ceder à tentação. Certo? Então aqui está uma tremenda verdade. Ele, Jesus, nos ajudará a vencer em qualquer circunstância para não cairmos em tentação. Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque é perfeitamente Deus e é perfeitamente homem. Porque conheceu a nossa vida, pode nos brindar simpatia, empatia, compaixão, né? Pode nos brindar misericórdia e poder. Ele trouxe Deus aos homens e pode levar os homens a Deus. Toda honra e toda glória seja dada somente a Jesus. Deixe a palavra de Deus penetrar o teu coração. Seja apaixonado pela Bíblia Sagrada. E eu quero terminar aqui orando com você, orando por você. Seja apaixonado pela Bíblia Sagrada e creia em todo tempo no autor e consumador da nossa salvação, no sumo sacerdote fiel, Jesus Cristo nosso Senhor. Eu e você somos sim vocacionados a estar para sempre com Deus por causa da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, nós sabemos que Ele é suficientemente poderoso
para cumprir todas as suas promessas. Senhor Jesus, eu clamo, Pai, gera em mim e gera também nesse meu irmão um desejo ardente por conhecer a Deus, um desejo ardente por conhecer a palavra de Deus e principalmente para receber a revelação que vem diretamente do Espírito Santo para nós. Senhor, eu clamo, eu quero conhecer-te mais, eu quero conhecer mais e profundamente ao Senhor. Meu Deus, eu quero sim, Pai, me tornar alguém apaixonado, muito mais apaixonado e amante da palavra e compreender cada um dos mistérios que ela tem. Meu Deus, no nome de Jesus, se temos alcançado alguma coisa, Pai, é por Tua misericórdia, por Tua graça, porque recebemos isso de alguém, quer de algum pastor, quer de algum professor, quer de algum líder, ou até mesmo do próprio Deus, até mesmo do Espírito Santo que tem nos guiado até aqui. Mas eu clamo, Jesus, Pai, leva-nos mais profundamente a conhecer ainda mais o Senhor. E em nome de Jesus, que no tempo oportuno sejamos livres das tentações, que nós sejamos, ó Deus, salvos no momento oportuno e perdoados, que achemos misericórdia no fato de já termos pecado, de já termos, ó Deus, cometido as loucuras que muitas vezes as nossas tentações nos empurram para cometer, as nossas fraquezas, Pai, nos tornam limitados. Eu clamo, meu Deus, no nome de Jesus, perdoa todo e qualquer pecado que eu tenha cometido, perdoa-nos, Senhor Jesus, e ajuda-nos nas nossas fraquezas. Espírito Santo, amigo fiel, continua dirigindo as nossas vidas e levando-nos até Deus, Pai. Senhor, no nome de Jesus eu te agradeço por essa palavra e agradeço principalmente porque o Senhor nos deu a ela como providência para permanecermos firmes, para termos uma bússola que nos orienta, para termos sim, Pai, uma base firme aonde nós estamos estabelecidos. Muito obrigado pelo teu ministério sacerdotal, porque cremos que por ti, Senhor, seremos aceitos, por ti seremos purificados, por ti seremos perdoados, porque o Senhor sofreu tudo que nós sofremos e é suficientemente capaz de compreender as nossas dores, as nossas tentações, as nossas angústias e até mesmo nos perdoar quando pecamos. Obrigado, Senhor Jesus, pelo perdão dos pecados, pela salvação eterna, e muito obrigado, Jesus. É o que eu te agradeço e peço em nome de Jesus. Seja glorificado o teu nome hoje e sempre. Amém. Espero que você também tenha sido impulsionado a orar a Deus, a agradecer a Deus. E no nome de Jesus, alcancemos graça debaixo do Senhor. Como diz essa canção que está tocando ao fundo: escondo-me em ti. Escondo-me em ti, escondo-me no Senhor. Porque eu sou homem falho, mas Jesus me purifica de todo pecado. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e até o próximo estudo, se assim Deus permitir. Um abraço.